Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Cabral dos Santos e também saudar esse seu avivado de memória desde dia 24 de Abril, o que é sempre bom para os trabalhos da nossa Comissão. Ao Dr. Cabral dos Santos, eu peço desculpa, mas há aqui questões relativamente ao crédito de José Berardo que não estão esclarecidos. Primeiro, hoje o Sr. Doutor chega aqui e diz que se lembra ou que constatou que existe uma carta do Comendador José Berardo para o Presidente da Caixa de Depósitos a solicitar esse financiamento. Primeira pergunta. Essa carta tem data de 10 de novembro de 2006. Antes de 10 de novembro não existiu nenhuma conversa por parte do Soutor ou por parte de alguém da equipa da Direção-Geral da Empresa, entre a Direção-Geral de Empresas, portanto, e alguém da Fundação relativamente a uma eventual, uma hipotética operação? Não. Então o Soutor está aqui a afirmar que o Comendador José Berardo mentiu nesta comissão quando disse que foi o Dr. José Cabral dos Santos que foi ter com ele para financiar a operação e para oferecer financiamento para a compra de ações do BCP. O que eu estou a dizer é que não fui eu que fui ter com o doutor, deixa-me só terminar. Não fui eu que fui ter com o Comendador José Berardo a oferecer o que quer que fosse. Como eu acabei de explicar e de apresentar, há uma carta, há uma solicitação dele ao Conselho de Administração que encaminha o assunto para a direção e a direção trata. Eu acho... Eu deixo esse... Tem medo das palavras, Dr. Cabral dos Santos? Tem medo das palavras? Eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tanta capacidade de gerir palavras como os senhores. Não. Gerir. Não, nós gerimos verdades e mentiras. Mas tenho a certeza que sim, Desculpa então se o que eu disse não devia ter dito. O que eu lhe posso dizer é o seguinte: eu nunca falei com o Sr. José Berardo para lhe oferecer ou saber se ele queria crédito para comprar ações do que quer que fosse na Fundação José Berardo. Nunca fiz isso. Agora, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu como se podem fazer alguns jogos de palavras. A minha intervenção nesta operação da Fundação José Berardo é que quem assina uma força de expressão, quem envia o mail com a aprovação da operação da Caixa para a Fundação José Berardo sou eu. Depois dela estar aprovada em Conselho de Decreto... Deixe-me só dizer, porque muitas vezes há jogos de palavras, como eu acabei de dizer. Portanto, o que fiz fui eu que enviei o mail, nem foi ao Sr. José Berardo, foi à equipa do Sr. José Berardo, com as condições em que foram aprovadas as operações. E esse mail é o mail que os senhores aqui viram, não sei se foi nesta sala ou foi noutra, que aqui viram, que o advogado do Sr. José Berardo, uma ou duas vezes pegou para fazer algumas referências à operação, nomeadamente, acho que foi o senhor deputado do Partido Comunista que lhe perguntou se alguma vez o aval tinha sido exigido à Fundação. E o senhor advogado do Comendador pega num papel e diz ao senhor José Berardo que há uma exigência de aval na primeira operação. E é nesse documento que ele pega. Agora, e voltando ao jogo de palavras, se eu ter enviado para as pessoas da Fundação Berardo a proposta aprovada de crédito dos 350 milhões de euros, é eu oferecer crédito ao Sr. José Berardo, esse é o jogo de palavras todas que se pode fazer. Mas a minha intervenção nesse processo foi, depois de tudo aprovado, fazer um mail para a equipa da Fundação Berardo a transmitir as condições em que a operação foi aprovada. Dr. Cabral Santos, quem está a jogar com as palavras desde o dia 24 de Abril é o Soutor. Porque isto é assim, o Soutor
hoje diz-nos que a proposta entra através do Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de Administração tem uma carta a pedir, é isso que o Sr. veio dizer aqui, tem uma carta da Fundação Berardo a pedir um crédito de 350 milhões, manda para o administrador Maldonado Gonelha e ele manda para si, para o Sr. fazer a operação. Se o Sr. e ninguém quer se comprometer com a operação, mas o Sr. das duas uma, ou o Sr. concordava com a operação, e tanto concordou que preparou o dossiê para ir à Comissão Alargada de Crédito, portanto, é porque o Sr. concordava, ou então tem que dizer aqui que não concordava, mas que teve ordens explícitas por parte da administração para propor essa proposta. Aqui não há duas formas de ver a situação. Sr. Deputado, eu já vou responder à sua questão. Duas questões. Eu, quando estava a falar em jogos de palavras, não me estava a referir a ninguém de que está aqui presente. Mas eu estou a referir-me assim. Mas isso eu percebi também. Eu estou-me a referir assim. Mas isso eu percebi. Eu também. E por isso é que eu estava a dizer que, quando falei em jogo de palavras, não falei relativamente a ninguém que aqui está. Esse é o primeiro ponto que quero que fique claro. Segundo ponto, eu não tinha na minha memória que havia esta carta. Sabia que houve uma iniciativa que não foi nossa, mas não tinha memória que existia esta carta. E depois de tudo o que aqui se passou, relativamente a algumas afirmações que foram feitas, eu não descansei enquanto, junto da Caixa Geral de Depósitos, tentar perceber junto dos arquivos se havia alguma documentação que fosse uma evidência de que a iniciativa tinha sido da Fundação para a Caixa. E encontrei esta carta. Já relativamente ao Metalgest, como eu já disse aqui, não há nenhuma carta trocada. Foi um processo diferente, como eu tive aqui também a oportunidade de esclarecer, que foi um processo diferente do processo da Fundação. O processo da Fundação tem uma carta, o processo da Metalgest teve a origem que eu aqui acabei de referir. Relativamente à origem da operação da Fundação, e como eu aqui referi nesta Comissão Parlamentar de Inquérito hoje, há uma carta que eu já referi, ela vem despachada para mim, e a questão que eu pus foi: analisamos esta consulta, e o que nos foi dito foi: analisem esta consulta como se analisa uma outra consulta qualquer. E foi isso que foi feito. Os passos que eu aqui lhe referi foram feitos, foi a conselho, foi decidido, acho que já expliquei aqui como é que as coisas se passaram, não sei o que lhe possa dizer mais. Não, para mim é muito claro que o Sr. Se for como o Sr. está a dizer, recebeu esse input por parte da administração, o Sr. analisou, a Direção de Grandes Empresas analisou e não se opôs à operação. E, portanto, levou ao Conselho Alargado de Crédito, porque é aí que a operação tinha que ser aprovada, mas, desde logo, concordou com a sua realização. Eu não estou a dizer em condições, com que se prede, com que garantias, mas, de base, o Sr. concordava com a realização da operação. E o que eu lhe digo, claramente, é que parece que ninguém quer ser pai do crédito, destes créditos, mas todos são culpados. O Sr. que é diretor de grandes empresas, os administradores que foram lá, porque todos foram ao Conselho Alargado de Crédito e aprovaram. Porque uma coisa que pelo menos a mim me mete muita confusão, é opacidade relativamente ao que se passava na Comissão Alargada de Crédito. Não há aqui ninguém que chegue aqui a esta comissão e diga claramente como é que funcionava a Comissão Alargada de Crédito. Doutor, diga-me lá, como é que funcionava a Comissão Alargada de Crédito? O doutor chegava lá e dizia: olha, tenho aqui esta operação, que me foi enviado pelo Sr. Administrador Maldonado Gonelha, que foi um pedido da Fundação, 350 milhões, na minha opinião isto é assim. Depois o seu colega da Direção de Risco dizia a opinião dele, haveria outros que diriam e depois haveria ali algum tipo de discussão. Porquê que os senhores não são claros relativamente ao que se passava?
Porque é que é só meias palavras e a tentar ocultar, e dizem uma parte agora, e dizem uma parte depois, e dizem depois uma parte quando voltam a ser chamados a esta comissão. Digam-nos claramente como é que funcionava. Porque esta situação do Sr. vir aqui dizer que apresentava as operações e que não as defendia, como deve imaginar, isso não é se eu fosse junto à Direção-Geral de Empresas propor essa operação, certamente que o doutor não levava essa operação ao Conselho Alargado de Crédito, dizia, não, esta operação não é para... Quem é o senhor para fazer essa operação? Portanto, se o senhor levou é porque também concordava. Sr. Deputado, antes de mais, eu não estou aqui a ocultar coisa nenhuma de ninguém. A afirmação de que eu possa estar a ocultar informação, eu não estou aqui a ocultar nada a ninguém. Segunda questão, relativamente à operação da Fundação José Berardo. A Fundação, na altura, tinha um balanço que podia suportar esta operação. E repare, se esta operação era uma operação até para substituir outra dívida, ao substituir, a dívida da Fundação não aumentava. Portanto, a situação não se degradava por causa desta nova operação. Portanto, se quiser, em termos técnicos, em termos de balanço, em termos das contas, em termos do suporte da Fundação para uma operação deste tipo, isso existia. Agora, estamos a falar de uma operação, não estamos a falar de uma operação de 35 milhões de euros, estamos a falar de uma operação de 350 milhões de euros. E numa operação de 350 milhões de euros, numa altura em que se tem que decidir se se faz ou não se faz, como o Sr. Deputado deve perceber, numa operação dessa dimensão e no momento em que é preciso decidir se se faz ou não se faz, não pode ser só porque um diretor diz que se faz ou não se faz. O Conselho é que tem que ver, perante a dimensão da operação, perante as características da operação, se a operação se faz ou não se faz. Não estamos a falar, como eu disse, de uma operação de 35 milhões de euros, nem de 3 milhões e meio de euros. Estamos a falar de uma operação de 350 milhões de euros, mas também estamos a falar, como eu disse na minha intervenção inicial, estamos a falar de uma fundação que tinha um ativo líquido de 770 milhões de euros, em que esta operação seria para substituir uma parte da dívida, não era para pôr mais dívida em cima. Foi isso exatamente que eu disse. É que o Conselho Alargado de Crédito tem rosto, tem nomes, não é um órgão esotérico. Portanto, o Conselho Alargado de Crédito que aprovou estas operações tinha um nome específico, estavam lá sentados o Dr. Cabral dos Santos, ou o Dr. Maldonado Gonelha, ou o Dr. Armando Vara, fosse quem fosse, tinha nomes. E, portanto, o que me pode dizer é que dali saía uma aprovação coletiva, em que todos eram responsáveis, em que todos concordaram, em que as atas não evidenciam nenhuma declaração de voto. Podia haver alguém que se opusesse e dissesse, olha, a maioria concorda, mas eu não concordo. E, portanto, todos são responsáveis. E, perante o que se passou, o que todos vêm aqui dizer é que ninguém é responsável. Os administradores dizem que não é nada comigo, é com a Direção-Geral da Empresa. A Direção-Geral da Empresa diz que não é nada comigo, é com os administradores. O do risco disse, isso eu até pus situações que até nem foram cumpridas, portanto, isso é com os administradores e com a Direção-Geral da Empresa. E estamos aqui neste jogo de empurra, não é? De prejuízos. Sr. Deputado, uma coisa lhe garanto. Se tivesse vindo aqui uma operação em que eu fosse administrador da Caixa e tivesse no Conselho em que ela fosse decidida, eu diria que a responsabilidade era minha. O que o senhor está a dizer é que a responsabilidade é do administrador que estava presente na Comissão Alargada de Crédito. É o que está a dizer. Não, está a dizer que assumia a responsabilidade. Mas a minha pergunta... Deixe-me só precisar. O que eu estava a dizer é que eu, como administrador presente num Conselho de Crédito em que uma operação é aprovada, eu, como administrador,
tal como os outros meus colegas administradores que estivessem nesse Conselho de Crédito, éramos responsáveis por essa aprovação. Dizer Isso eu isso, diria. está a dizer isso. Isso pode ter certeza. E dizer isso, e aos Agora, outros diretores, o que podem dizer é que são responsáveis, nem que seja por omissão, ou ao não se mostrarem contra. Não, Sr. Deputado, eu nem ponho as questões nesses termos. A responsabilidade é minha, é minha. Não vou dizer que é dos outros por omissão. É minha, é minha. Só para terminar, Dr. Cabral Santos, o Dr. Armando Vara, salvo erro, disse-nos aqui que os administradores evitavam discutir as operações em frente aos diretores. Ou seja, deu a entender, ou pelo menos foi assim que eu entendi, que se houvesse alguma divergência de opinião relativamente a algum tipo de operação, ela era primeiro discutida entre eles, para quando fossem à Comissão Alargada de Crédito, o administrador que fosse lá, ou os administradores, fossem já com uma opinião da administração. A minha pergunta é muito simples. Na Comissão Alargada de Crédito, alguma vez havia efetivamente algum tipo de discussão ou sentia que as questões já tinham sido previamente pensadas, obviamente que iam ser analisadas ali, iam ser discutidos, os pormenores, etc., mas que já havia um consenso por parte da administração relativamente à operação? Sr. Deputado, acho que lhe posso responder desta maneira. Existiram operações que foram ao Conselho de Crédito e que foram recusadas. E, portanto, se foram recusadas é porque na discussão do Conselho existiram opiniões que levaram a uma recusa das operações. O que eu lhe posso dizer é que relativamente à minha relação com os vários administradores que tive na Caixa, a minha preocupação era sempre, quando ia a Conselho de Crédito com uma determinada operação, nunca ia a Conselho de Crédito com uma operação diferente do meu administrador. Nunca ia. Só mesmo para concluir, então quer dizer que o doutor, sempre que foi com propostas, sabia que a administração estaria de acordo, certo? E por isso, mas foi o que acabou de dizer. Eu disse que nós íamos... Repare, e uma coisa que eu já disse aqui hoje foi que em algumas vezes, aliás está na minha intervenção inicial, que em algumas vezes, na preparação das operações, e por vermos que existia na proposta face ao parceiro do risco diferenças, o que eu combinava com o meu administrador era o seguinte: vamos levar a Conselho e vamos ver o que é que o Conselho decide. Portanto, repare, não havia uma posição contrária dele relativamente à proposta, não havia. Haviam algumas dúvidas e então o que nós acordávamos é vamos levar a Conselho para o Conselho decidir. Mas nunca com a opinião contrária dele. Foi pena estas operações causaram mais de 1.000 milhões de euros não tivessem sido. Muito obrigado. A vez agora.